Vida social, falsidade e autodesenvolvimento. Muitas vezes, quando a gente está interagindo socialmente, a gente precisa fazer uso da politicagem, uso da diplomacia, uso da falsidade. E é necessário, essa é a vida adulta, essa é a vida profissional, de certo, né? Essa é a vida social, cara. Não dá para ser profundo em todas as relações. É disso que a gente vai falar hoje aqui. Porque existem consequências também do tempo que a gente demora nessa superfície, seja uma superfície seja na superfície ou seja numa camada mais profunda das relações. Isso reverbera em nós, isso faz diferença. E aí a gente vai conversar hoje sobre essa dinâmica, sobre como que a gente consegue fazer um bom uso, né? Eu tenho usado muitos sistemas, né? Tipo, formas de usar. Esse facilmente poderia ser o tema da live de hoje. Como a gente pode usar, formas de usar a falsidade, ou... mas não vai ser exatamente por aí, né? Porque a gente não vai parar só na falsidade, a gente também vai falar sobre como a gente consegue trabalhar essa camada mais profunda do que é verdadeiro, como isso nos é caro, ok? Estou bastante animado para ter essa conversa com vocês. Então, eu quero dar primeiro bom dia para quem está comigo aqui no Instagram. Beleza, gente? Eu estava com saudade de fazer essa gravação nesse horário cedo, no café com sol, como a gente chamava, mas eu estava viver viajando é isso, né? Uma dinâmica louca. Então, os vizinhos que eu estava, tipo, à noite, era um horário melhor, porque de dia eles dormiam, porque eles tinham o turno trocado. Então, eu preferi, tipo, mudar o horário pela convivência, né? Tipo, para não fazer barulho enquanto eles estavam dormindo de manhã cedo. É, e aí agora tem novos vizinhos, aí eles à noite estão mais ativos, então eu não conseguiria fazer também a gravação à noite. Então a gente vai nesse tranquejo, né? Vai nessa dinâmica aí, lidando com a vida como a vida é, né? Sabedoria, ó, já começou com sabedoria para vocês. Bom dia, gente. Quem tá ao vivo comigo, ó, talvez você esteja me vendo no YouTube. Tá gostando? Tá vendo que no YouTube tá rolando vídeo, né? Quem não sabe, gente, tá rolando vlog, beleza? Tô retornando com a energia aqui. Eu tô muito feliz no YouTube de estar trazendo novos conteúdos, tanto vlog quanto vai ter aí também vídeo falando sobre um tema, sabe? Ai, quanto tempo que eu não fazia isso? Como eu morro de saudades, velho, de gravar e de ter esse diálogo no YouTube. Então, se você tá aqui no canal, dá uma olhada porque tem coisa nova aí. E se você tá me ouvindo no Spotify, muito obrigado por essa escuta de sempre qualificada, ok? E tem mais conteúdo para você também aqui nesse canal, nesse meu perfil no Spotify, tem muito podcast aqui gravado. E é isso, para quem tá ao vivo comigo no Instagram, desejo para você uma boa manhã de quarta-feira, que é quando tá sendo gravado. Eu estou com um cafezinho aqui, ó. Vou tomar um gole do meu café gourmet e a gente vai começar nosso papo aqui. Cara, a primeira vez que eu fui tomar esse café nessa xícara transparente, eu achei que tava super chafé, né? Veja bem, olha a cor disso. Mas é assim mesmo, cara, eu não sabia. E eu me acostumei, é um pouco diferente de fato, né? Hum, ai, vamos nessa, ok? Tava com saudade, porque à noite não posso tomar café, né? Tem que tomar chá. Deixa eu ver quem falou aqui comigo, a Thaís, tá aqui, né? Thaís mandou um oizão, Thaís, cara, você tava aqui na Barra. Pô, nem falou nada, gata. Como assim? Que feliz em saber. Maíra também tá aqui. Bom dia, Maíra. Vamos lá, gente. Deixa eu ser sincerão, assim, ontem eu tava andando na rua e tava lembrando, um pouco incomodado com uma pessoa que eu convivi, que ela era muito falsa, com muita facilidade. É, e aí tem um lado que eu entendo, assim, né, como eu tô defendendo aqui, o benefício, né, da falsidade. Só que é uma pessoa que, enfim, para ter que lidar com os percalços da vida, sabe deslizar, né? Que é esse que é o ponto que a gente ganha. A gente precisa saber passar pelas situações. E a forma de você fazer isso, muitas vezes, é você barganhando com a verdade, assim, né? Então você dosa o quanto de verdade você vai colocar nessa comunicação, nessa fala, beleza? Então era uma pessoa que eu convivia e que eu percebia, né? Porque comigo a gente conseguia viver e conviver, né? Em uma camada aprofundada dessa relação. Então a verdade estava posta na mesa, no diálogo. E quando eu via essa pessoa interagindo em outros contextos, eu conseguia perceber quando a verdade saía de cena. Entendi o que eu estou dizendo? Veja bem, não é um erro, não estou julgando o caráter do outro. E eu sei que isso é um assunto polêmico, né? Então pode parecer que você falar com uma pessoa falsa, obviamente, é algo ruim. Só que o que eu estou tentando aqui brincar com as palavras é que não necessariamente. Tipo, a gente precisa fazer o uso mesmo, isso é uma habilidade que precisa ser usada. Você não pode trazer essa verdade para todo mundo. Mas ao mesmo tempo, também não dá para trazer a falsidade para todas as rodas, né? Para todas as mesas, assim.
Talvez tenha algum lugar que dá para você descansar e ser um pouco mais verdadeiro, principalmente se é uma relação que é mais, que perdura mais, uma relação mais íntima. Veja bem, né? Às vezes a relação íntima precisa ter a saúde da honestidade nela. Às vezes não também. Eu sei que é complexo, mas quando a gente fala, por exemplo, de família, você é uma relação íntima por natureza, talvez, né? Você tem ali que conviver, mas ainda assim caiba um tom de distância saudável que exige também uma medida nessa sua verdade, né? E aí você vai precisar, mesmo que convivendo ali, mesmo que seja uma relação íntima familiar, fazer o uso, sim, da política, da diplomacia, da falsidade, e está tudo bem, que seja feito um bom uso. Mas a gente vai olhar um pouco para isso. Eu tive essa lembrança ontem, eu falei, isso rende pano para manga. Vamos analisar isso. E eu quero trazer de volta agora para mim. Vou centrar um pouco aqui para fazer essa introdução antes da gente dar continuidade. Daqui a pouco eu vou ouvir vocês também, ok? Eu separei 3 tópicos para a gente deslizar. O primeiro é justamente esse, o benefício da falsidade. Esse é o primeiro tópico que a gente vai analisar aqui agora, tá certo? Ó, Eliza tá dando um salve, buenos dias, bom dia, Eliza, que bom você tá aqui. Cara, eu tô gostando de ter voltado pra esse horário, hein, gente? Thaís, pô, Thaís, é verdade, faz muito tempo que a gente não se fala, então não teria como saber que eu tô morando aqui. Até porque eu também não fico falando aonde eu tô morando, né? Porque eu gosto de uma surpresa, eu gosto de só passar batido, assim. Mas vamos nessa, gente. Deixa eu pegar aqui meu roteiro. Vamos lá. Eu vou começar com uma história, claro que eu vou começar com uma história minha, né? Lá da adolescência no MSN. Bom dia, Emily. MSN. Quem aí viveu MSN na adolescência? Uma armadilha, tá, gente? Acho que o que eu quero dizer aqui foi quando eu entendi o benefício da falsidade ou como a verdade não é para todos. Veja bem, eu tenho um ascendente em câncer, sou uma pessoa profundíssima. Olha quanta verdade eu coloco no meu conteúdo. Olha como eu me exponho com verdade na internet. Enfim, vocês sabem que eu sou quem eu sou já, né? Se vocês que me consomem, tá me consumindo aqui agora, vocês entendem como que eu coloco verdade na mesa. E foi ali na adolescência que eu comecei a entender que não cabia essa verdade em todos os lugares. Eu uma vez estava no MSN com um brother, ele me colocou numa conversa com uma brother dele. E aí eu joguei de brother pra brother, mulher pra mulher, Marisa, né? Tipo, tamo junto, vamos verdadeiros. E aí ele falou, aí, fulana tá ficando com fulano. E o fulano era tipo tosco, tá ligado? Não era uma pessoa benquista, assim, tipo, não tinha. Ele nem era, sei lá, mau caráter nem nada, era só bizarro, assim, sabe? Meio bizarro. Enfim, e aí, adolescência, tá, gente? Então eu era também mais imaturo. E aí, cara, quando ele comentou que ela tava ficando com o cara, eu fui e teci os comentários, tipo, porra, como assim? Tá ficando com esse maluco é meio bizarro, tal, tal, tal. Não precisava, né? Tipo, não cabia, eu não conhecia a gata. Tipo, não tinha por que eu trazer tamanha honestidade na mesa, né? Eu era adolescente. E ali foi onde eu fui aprendendo isso, porque isso gerou consequências, né? Porque, tipo, virou uma fofoca. Aí do nada eu pensei, meu Deus, eu fiz uma fofoca. Tipo, eu tava só dando a minha opinião sobre o brother pra brother. E não, ela não era minha brother. Eu nem conhecia a garota, sabe? Era uma relação superficial. E eu coloquei verdade numa relação superficial. Isso gerou consequências, né? Porque depois o brother não gostou. E aí eu criei uma desavença, certo? Porque realmente eu falei dele pra. Não cabia, tipo, ter falado. Aprendizado, né? Eu amo que a gente erra e de fato a gente aprende quando a gente erra. E isso marcou, assim. Hoje a gente. Enfim, hoje não faz diferença nenhuma, né? Que eu nem sei da vida desse cara. Mas depois em Guaratiba eu cheguei a comprar ele, assim, enfim, circular, ver e tudo mais. Mas é isso. Aprendi. Ok. Outro lugar que eu percebi, depois disso, tá? Que eu fui mas já no final da adolescência, fui percebendo o benefício da não verdade, ou dessa política do tom da falsidade, que era dentro da comunidade, assim, na igreja, né, no caso. Porque era, tipo, muitas vezes pessoas que eu realmente não estava genuinamente interessado. Mas como eu era crente, eu tinha que amar todo mundo igual Jesus, então eu tinha que fazer a linha do amor, tá ligado? Então eu tinha, tipo, que amar, achar. Mas assim, eu não tava realmente, tipo, não me afeiçoava de verdade pelas pessoas, sabe? Eu tava ali muito a resistência da fé, assim, tipo, buscando trabalhar a minha fé. Mas eu não tava, tipo, necessariamente amando as pessoas ao meu redor. E quando a gente participa de um grupo ou de um coletivo, seja lá qual for, nesse caso estou usando o exemplo da igreja, mas pode ser um coletivo, pode ser, enfim, uma outra religião, enfim, um grupo, uma articulação artística, política. Cara, vocês estão ali levantando uma bandeira juntos. E aí vocês precisam, né, em algum nível estão comprometidos, estão trabalhando, estão se alinhando, mas não necessariamente a verdade de vocês está posta nessa mesa um para o outro, assim, não necessariamente o coração de vocês vai se
identificar. E aí foi assim também ali. Tipo, eu logo fui percebendo. E eu usei muito dessa falsidade, misericórdia, porque eu fui me colocando como lugar de destaque, né? Tipo, quanto líder. Então, eu precisava cuidar de pessoas e fazer atividades e muitos compromissos, muitas responsabilidades aqui. Sorriso assim sempre, né? Seja bem-vindo, claro, Jesus te ama e eu também. Enfim, né, gente? Foi um lugar onde esse uso essa habilidade foi muito usada. E aí, vocês estão conseguindo entender a minha defesa até aqui? A falsidade enquanto o benefício da falsidade? Apesar da temática meio tosca, acho que vocês que tá dando para entender o que eu tô trazendo como benefício da falsidade, né? Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. Vivi muito MSN. Só os chegando quem tá chegando no 30 que viveu MSN, né? Mas gosta de fofocas. Ah, e nem fala, só que aí eu me ferrei nessa fofoca, né? Tem fofoca que edifica, tem fofoca que prejudica. Essa foi uma que prejudicou. E não foi a única da minha vida, não, né? Eu tive que aprender. E sempre nessa. Olha aí o Salvador, tá? Sempre nessa dinâmica de querer ajudar o coleguinha, tipo, a amiguinha. Ai, o que que você acha de fulano? Aí coloquei a verdade, ó, me ferrou. Depois de um tempo, aí a gente cresce, né? Vira adulto. O que que você acha de fulano? Ah, gente boa, queridíssimo. Que aí você começa a entender, né? Não é com qualquer um que você vai trazer a tua verdade. Vamos lá, cheguei, saudades. Eliza, pronto. As meninas da mentoria estão interagindo. Que bom. Eliza, Aya. Cara, a Aya não colou no encontro do domingo agora, eu não consigo colar. O próximo encontro da mentoria vai ser no dia 1º, Aya. Eu vou mandar o invite para vocês hoje. E aí, veja se vocês, quem sabe, a gente consegue se reencontrar ali. Vamos lá, gente. Então, diante do que eu compartilhei até agora, fica evidente para todos nós que a falsidade nos permite estar longe de tretas, muitas vezes, né? Então, você não cabe se colocar a tua verdade em todas as relações. Principalmente, quanto mais superficial a relação, quanto mais superficial, mais tem espaço para a tal falsidade que, como eu estou nomeando aqui. Que é essa capacidade de você, enfim, de fato, ser coerente com a superficialidade que é a natureza dessa relação. Beleza? Então vamos lá. Se essa relação tem a natureza ali superficial, se não cabe match para colocar essa verdade, então vamos ser coerentes. Eu vou ser superficial conforme essa relação se propõe a ser. Superficial. E aí, o que eu quero trazer são quando a gente começa a ser incoerente com isso. É uma relação que pede superficialidade e você coloca verdade, ou uma relação que pede verdade e você coloca superficialidade. E aí os problemas disso começam a pipocar, né? E isso acontece muito quando a gente está com o perigo, né? Vamos lá, nosso próximo ponto aqui é o perigo da vida social excessiva. Por quê? Quando eu tenho excessivamente uma vida social, que aí corta pra mim, ó. Falei lá da igreja, falei do MSN, mas eu lembro também um momento da vida na faculdade. Na faculdade eu fui extremamente rolezeiro. Na faculdade eu fui extremamente da noite, do rolê, do rolê, do rolê, do rolê. Era aquele momento de libertação, né? Depois de ter saído, inclusive, da igreja, né? De ter me mudado para outra cidade. Então, enfim, vocês já devem ter me ouvido falando isso, mas na faculdade eu fui muito da rua, muito do rolê. Fumando, bebendo, estava excessivamente interagindo. Tinha uma vida social excessiva na faculdade. Era forte demais, assim. E isso me tirava o que hoje o meu trabalho se propõe a ser, né? Justamente sobre ocupar o centro. Então, naquele momento, não era eu que ocupava o centro da minha vida, mas era a minha vida social, talvez, né? Que estava ali ocupando esse centro da minha vida. Então, eu estava sempre pulando de uma interação social para outra. E essas relações, não cabia essas relações serem verdadeiras, né? Porque o que acontece? Se você está, por exemplo, numa festa, você consegue compreender que não tem espaço para trazer as verdades absolutas da vida? Não tem tempo, não tem tino, não tem feeling para isso. Não é o lugar, talvez, para isso. Assim. Talvez uma festa seja um lugar realmente para que você faça cumprimentos numa camada mais superficial. E isso não é algo errado. Eu não estou trazendo aqui a superficialidade como algo ruim ou como um mau uso. Existe um uso para isso, entende? Então, se você está conhecendo uma pessoa agora, se você está ali, enfim, interagindo, dando um rolê, é isso, você vai ter os laços fracos. Vocês entendem esse termo? Laços fracos. Existem relações com laços mais fortes. Existem outras relações onde os laços são fracos. E aí tem essas relações dos laços fracos. O grande ponto ali é que era um momento onde eu estava com a minha agenda, com a minha vida preenchida de laços fracos. Então, todos os dias ali, eu estava o tempo todo pulando de um laço fraco para o outro, de um laço fraco para o outro, de um laço fraco para o outro. Por quê? Porque estava excessivo. Porque estava desequilibrado. Então estava me faltando.
Verdade que me colocasse no meu próprio eixo, que me permitisse me sentir centralizado. Eu precisava de reequilibrar aquilo não estava saudável. E vamos lá, na vida real, na essência minha. Porque ali teve um momento que eu lembro de eu questionando assim, eu tava com um brother lá no DA da faculdade, fumando inclusive, e questionando, né, me sentindo meio mal, eu tava desenvolvendo uma espécie de ansiedade social ali, justamente pelo excesso. E aí eu tava falando sobre, cara, como que é difícil, mano, tipo, as relações, isso era muita relação assim, que não era relação, entende? E aí eu dizia, cara, não dá pra ser verdadeiro com todo mundo, né? São conversas que marcam, né? Falei, é verdade. Só que o grande ponto é que também não dá pra ser falso com todo mundo. E aí vamos nessa. Se você tem, por exemplo, uma relação de trabalho, no trabalho a gente usa isso o tempo todo. Na vizinhança a gente usa isso o tempo todo. Em várias relações a gente vai precisar usar essa tal da camada superficial. Só que a gente precisa equilibrar isso. E aí eu falei ontem, inclusive nos stories, que quando eu não tinha o que hoje eu tenho, e que eu sei, gente, que não é o normal que eu vou dizer agora. Não é normal que a gente viva tendo clareza de para onde eu estou indo. Não é normal que a gente viva, construa o nosso dia a dia, tendo esse nível de compromisso com uma autotransformação. Do tipo, olha, eu tô aqui com esse resultado aqui, com esse contexto, eu quero sair daqui, eu quero ir para esse outro resultado, para esse outro contexto. Quando eu faço essa percepção aqui, quando eu coloco isso em vista, eu posso criar um plano para isso. Eu posso entender quais são as ações que eu posso tomar que vão me levar nessa direção. Quais são os consumos nas redes sociais que eu vou ter que vai me levar nessa direção. Quais são as interações, as relações, né, também na minha vida social. Quais são os lugares que eu vou frequentar. Quais são os comportamentos, os hábitos que eu terei que vão me ajudar a sair desse lugar e ir para esse outro lugar. Não é normal viver assim. A gente não vive assim. E aí o normal é a gente viver de maneira um tanto quanto inconsciente sobre quem nós somos agora, como eu estou sendo e o que, que eu estou buscando. De maneira que, na inconsciência, a superficialidade, ela alimenta essa inconsciência. Ou a inconsciência alimenta a superficialidade. Ela se retroalimenta, entende? Então, quanto mais eu me demoro em relações superficiais, e, de novo, tem o benefício da superficialidade, mas quanto mais eu me demoro ali, mais ela vai fazer sentido, vai combinar, vai ser coerente e mais ela vai produzir superficialidade na minha própria vida. Então, se eu estou colocando para o mundo superficialidade na troca, e se eu estou só convivendo em lugares onde eu troco a partir desse lugar do superficial, superficial eu serei quando eu sair daqui também. E aí o grande ponto é, se eu estou pulando de várias relações, excedendo nas relações sociais, superficiais, estou me programando para viver na superficialidade. Qual é o momento que eu consigo parar e me aprofundar em mim? Qual é o momento que eu consigo aprofundar aqui na escuta das minhas emoções? Legitimar aqui meus pensamentos, por exemplo. Entender meus pensamentos. Ontem a gente fez o conselho do tarô aqui nos stories. Aí a segunda carta, número 2, foi o 9 de espadas, que é uma carta que fala de um nível de ansiedade exacerbada, de uma pessoa que tem insônia, que não consegue dormir, que não consegue ficar em paz, porque os pensamentos estão ali acelerados como espadas afiadas que atravessam a mente. Eu já passei por isso, claro, ser humano, pô, já passei por isso várias vezes, absurdamente. Quando você tem um problema muito forte, é você que tem que resolver, isso te tira o sono, certo? Você sabe como é isso? Eu sei o que é isso. E eu tenho ferramentas, assim, tipo, que eu preciso aplicar com muita força, assim, para que eu consiga não ser dominado por esse lugar tão magnético e denso, e ouso dizer negativo, né? Que é a forma de usar a mente para me colocar para baixo. Então, eu preciso, tipo, de muito compromisso, de fato, para conseguir, ó, elevar o pensamento e me conectar com pensamentos, enfim, mais elevados. Então, assim, é isso que a gente tem. Se a gente não se comprometer, se a gente não ir atrás de ferramentas, a nossa mente não vai estar jogando muito a nosso favor, porque ela está sendo sempre, perdão, está sendo sempre alimentada por aquilo que está inconscientemente direcionando a nossa vida. Então, voltando, a partir do momento que eu vivo como eu vivo hoje, com ocupando esse centro, que é justamente tendo esse nível de clareza sobre o que eu estou empreendendo em mim, para onde eu estou me lançando, qual é meu ponto B, como a gente chama na mentoria, qual eu faço afirmações cotidianas, quando todos os dias eu paro para revisar o meu dia anterior e entender, cara, como é que eu vivi, o que, é que eu posso fazer diferente, como que eu posso mudar aqui. Quando eu paro para ter esse nível de compromisso com essa minha gestão emocional, enfim, aí eu dou conta, né, de me levar para um outro lugar. E aí eu consigo ser mais criterioso com as minhas relações.
E aí eu consigo escolher melhor quais são as relações, para onde eu vou emprestar meu tempo. Porque o grande ponto não é eu ser verdadeiro ou falso nas relações. Eu vou precisar ser verdadeiro e falso nas minhas relações. Mas a questão que eu estou tentando provocar aqui é o tempo que você se demora na falsidade. Se você está excessivamente em relações falsas, isso vai acabar retornando para você, no sentido de você não vai conseguir ser verdadeiro com quem você é. E aí as consequências é ao oposto do autocentramento. É se sentir perdido, esvaziado de propósito, sem clareza daquilo que te atravessa. Pô, isso aí é de lei nos atendimentos, na mentoria. Tentar conversar e entender, tipo, o que aconteceu? Igual ontem eu tava com o brother, parece nada a ver, mas vocês vão entender. Aí ele foi pra uma balada. E aí, tipo, nossa, eu fui ontem e tava muito ruim lá. Aí eu falei, por que que tava ruim? Ele tinha ido outra vez e foi muito bom. Aí ele foi na segunda vez e foi muito ruim. Aí a pergunta foi, por que foi muito ruim? Aí ele, não sei. Aí eu já fico assim, nervoso já quando a pessoa diz. Não porque não era um problema meu, entende? Eu só, tipo, tava bem de boa, porque não era uma grande questão minha. Nem era uma questão minha, na verdade, tava só ouvindo. Mas eu fico nos atendimentos aí, isso mexe mais, né? Eu falo que o grande ponto é, cara, não dá pra você se contentar com a resposta do não sei. Aliás, até dá, só que as consequências disso são pesadas. Então, quanto mais você consegue aprender e entender e saber sobre si, mais empoderado você fica para se transmutar. Porque você tem o poder de se autocriar. Então é você que vai se levar para nova direção, velho. Para isso, você precisa saber onde você tá. Então você precisa saber analisar, olhar, do tipo, cara, por que que foi ruim? Por que que tá ruim aqui onde eu tô? Por que que eu não gostei desse café? Se você não consegue se fazer essas perguntas, você nunca vai saber. Então você vai continuar tomando um café talvez que você não goste, que é ruim. E você não vai tá ali vítima, sabe? Ao acaso. Ah, eu não sei, tô aqui e não gostei. Ai, vida, que merda, eu não tô gostando da vida como ela é. Sem perceber o que está produzindo isso, sabe? Nessa equação, quais são os elementos que somados geram esse resultado. E esses elementos são aquilo que te atravessa no teu dia a dia. A maneira como você acorda, o que você vivencia. Mano, bastou mais um pouquinho de conversa com esse brother, e aí a gente foi entendendo quais eram os pontos. Ah, tava diferente porque tava mais vazia, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo, porque aconteceu aquilo outro. A gente foi entendendo ali vários elementos que configuraram para que um dia da balada dele tivesse sido bom e o outro dia tivesse sido ruim. Então, muitas vezes, o que falta para você conseguir se autocriar de maneira consciente é você parar para se autoanalisar primeiro. Não só autoanalisar, mas legitimar o que você analisou. Legitimar os dados dessa equação que forma o resultado que você está tendo que lidar agora. Ablei, né? Lucimar entrou aqui. Bom dia, Lucimar. Gente, tô vendo que as meninas da minha mentoria só entram de manhã, né? Vou ter que fazer live de manhã mesmo para ter a companhia de vocês. Ó, eu quero saber de tudo que eu falei agora, como que chegou para vocês, tá bem? A gente tem aqui mais um ponto para arrematar, mas eu quero entender como que chegou. Vou ler aqui, que tem uma mensagem aqui de Eliza, mas eu quero saber quem mais está aqui comigo e como isso chegou aí para vocês. Ó, a Aya disse que vai estar na imersão sim, no dia 1. Imersão da mentoria, gente, para quem não está entendendo o que a gente está falando. A mentoria agora é assim, né? A minha mentoria, ela tem, tipo, encontros coletivos, que são chamadas imersões, e sessões individuais desse acompanhamento, justamente desse plano, desse autocentramento, né? E aí a gente teve uma imersão agora, no domingo, que foi o tema dela, como é que foi, gente? Planejamento de tarefas simplificado. Então tem temas, a gente tem ali meio que uma aula, e depois a gente tem aquela troca da fogueira, né? Onde a gente justamente consegue sentar numa mesa com a verdade, onde a verdade está sentar numa mesa onde a verdade está sentada, entende? É onde a gente consegue, enfim, se dedicar a falar sobre aquilo que nos atravessa de uma forma mais aprofundada, honesta, empática. Então essas são as imersões. E fora isso, tem sessões individuais. Quem quer saber sobre a mentoria, tem um link na minha bio, mas também pode me mandar uma mensagem que a gente conversa para entender se isso faz sentido para você. Vamos lá, Eliza disse, isso me instiga bastante, cara. Muito bom te ouvir, é tão bom estar consciente dos lugares que estamos buscando. Que bom. O bom é que a gente está aqui na nossa troca. Laura disse, ótimas reflexões. Muitas vezes me sinto vivendo no automático sem essa consciência. Beleza, ó, só duas verdadeiras até agora, tá? As outras 10 pessoas que estão aqui são tudo falsos, que ninguém escreveu nada. Vamos lá. Estão usando errado a falsidade, hein? Era pra usar nas outras relações superficiais. Aqui, eu tô trazendo um monte de verdade, tu vai me responder com falsidade desse nível? Com esse silêncio aí? É a lei do karma, tá? Depois volta. Vamos lá, sem querer amaldiçoar ninguém, né? Mas é, verdade seja dita. Vamos lá, retornando. Cara, essa que a Laura acabou de falar, eu vivi muito tempo nesse período aí, principalmente da faculdade, quando eu era muito rolezeiro,
Eu sentia isso, né, cara? A angústia. Do tipo, mano, de faltar, porra. Me faltar. Sabe quando tá faltando você no teu dia a dia? Tipo, muitas vezes a aflição que você está sentindo, esse vazio, é porque você tem passado pouco tempo com você. Só que você é justamente, tipo, dentro dessa linha do tempo, se vo- você precisa entender, né? Se você está sendo protagonista dessa série, vamos colocar assim, que é a vida pela tua perspectiva, você não é protagonista da vida, né? A vida todo mundo é de igual importância, todo ser humano, enfim, tudo. Mas na maneira que você está vivendo na sua vida particular, você precisa se colocar nesse lugar que é diferente do lugar da vítima, né? A vítima está sendo levada, está sendo atravessada. O protagonista não consegue tecer narrativas sobre si. Gente, isso aí é muito forte. Inclusive, talvez seja o tema da próxima imersão. Tecer narrativas sobre si. Eu preciso dizer como eu me vejo. Eu preciso trazer palavras sobre mim. Porque se eu não fizer isso, a vida vai trazer. E aí a gente vai estar partindo, né? Com base em crenças aí, que são. Pô, todo mundo tem crença, todo mundo tem trauma, todo mundo tem história triste. Se eu não escolho como eu vou me narrar, eu não me coloco nesse devido lugar de um certo heroísmo, é um tanto egóico isso que eu tô falando mesmo, que é uma forma de você usar o ego a teu favor, né? Como que eu consigo aqui me elevar a ponto de eu conseguir, a partir disso, me valorizar e me colocar nas melhores mesas, nas melhores relações e saber, inclusive, ter feeling para lidar com as relações que são espinhosas, que pedem a distância saudável, que pedem a tal falsidade. Vamos lá. Sinto que se não cuidar, você volta para automático sem nem perceber. Não, sente não, parou. Tu sabe. Não, vamos legitimar. Não é que tu sente, tu sabe que se não cuidar, você volta para automático sem nem perceber. E para quem tá ouvindo e não sabe, saiba. Assuma que é isso. E você sabe, olha para trás. Olha pro teu percurso, olha pro teu dia a dia, olha pro teu mês. A gente tá no dia 21 de agosto. Olha para esses 21 dias. Se você não cuidar, você vai voltar pro piloto automático. Isso é um fato. Gente, não é fácil, tá? Não é fácil ter essa autoconsciência que eu tanto digo e que eu proponho no meu trabalho. Não é fácil. Eu pago o preço para isso. As mentoradas que estão aqui pagam o preço para isso. Certo? A gente precisa investir tempo, energia, dinheiro, relações, mente. Mente. Eu falei, eu tô há 37, 38 dias consecutivos de escrita matinal. Mano, eu tenho compromisso com a minha autopercepção. Eu tenho compromisso para não estar no piloto automático. É um compromisso. E não foi sempre assim. Não foi. É isso que eu tô tentando contar para vocês. Na época da faculdade, eu pulava pro externo. Eu tava excessivamente no externo. Eu precisava daquilo, tá ligado? Para me anestesiar. Pulando de uma rodinha para outra. Prostituição social. Às vezes eu não gostava nem da pessoa, mas, pô, parei ali, sustentei a falsidade para poder tomar um beck com ela. Um beck ainda, trocar maior energia. Mas é isso, tipo, eu tava pouco lidando com a qualidade dessa energia. Eu só precisava anestesiar. Vamos beber uma, sem dinheiro nenhum. Que eu não conseguia me auto-elaborar. Mas estava lá. Faz muito sentido, a Aya disse. Eu comecei a refletir sobre isso e senti que às vezes era falsa comigo mesma, em assumir que na verdade simplesmente estava me dedicando ao exterior e não a mim. Caraca, foi exatamente isso que eu acabei de falar. É fácil. É muito fácil. E aí eu dei o exemplo da faculdade, né? Mas isso pode acontecer dentro da religião, isso pode acontecer dentro da família. Facilmente a gente estaria servindo mais o outro do que escutando, né, a gente mesmo. E a gente precisa servir o outro, tá? Em comunidade. Só que eu preciso servir a partir desse lugar centrado, desse lugar da minha verdade. Como é que eu, senão eu vou servir mentira, né? Senão eu vou servir um sacrifício a todo tempo que me tira de mim. Sinto que as redes sociais têm grande influência nisso. Tem mesmo. Tem uns últimos episódios aqui de comparação. Laura, se você não ouviu, houve um episódio que tá no Spotify e no YouTube, né? Sobre comparação. Falei bastante ali sobre rede social também. Tem que se manter vigilante o tempo todo, senão você se perde muito fácil. Ok. Vamos para o nosso terceiro, então. Gostei, gente. Muito obrigado pelas interações. O nosso terceiro tópico aqui, um instante. Caraca, cara. Tá, não tem uma coisa que me pega, né? Que é quando a gente não consegue fazer essa gestão aí desse tempo que a gente fica nessas relações, nas superficiais ou nas falsas, né? A gente corre o risco sério de confundir amigo, né, com colega. Porque se eu tô o tempo todo nessas relações superficiais, quando eu era, por exemplo, muito rolezeiro, vocês sabem, uma coisa que eu tento vigiar, gente, é de tentar parar de chamar os outros de amigo. É difícil, né? Porque a gente hoje, você interagiu uma, duas, três vezes e já ficou, tipo, ah, amigo, amigo, amigo.
E tudo bem, cara. Eu entendo. Eu faço uso desse termo, né? Mas é importante também a gente valorizar um pouco mais esse lugar. Que aí ele fica muito qualquer coisa. E aí, se ele fica muito qualquer coisa no que sai na nossa boca, fica muito qualquer coisa no que a gente sente no coração também. Aí você começa a ficar confundindo também quem são esses amigos e quem não são. E é importante entender que nessas relações superficiais, velho, muitas vezes é isso, é uma relação superficial. É um brother que você está conhecendo, que seja. Mas não necessariamente isso está naquele lugar que às vezes a gente pode acabar confundindo. Porque, né, se eu saio muito com você, logo eu sou muito seu amigo. Mas não, mano, você só tá saindo com essa pessoa. Só estão os dois se fazendo companhia no externo. A mesma coisa dentro de um contexto religioso ou político ou qualquer articulação. Os dois estão se encontrando a favor de um movimento que vocês assinam embaixo. Não é necessariamente nessa troca honesta de um para com o outro. Não é que vocês estão se olhando, se identificando e dando as mãos na vida. E aí, se a gente tá muito tempo só aqui, a gente confunde isso. Isso é muito perigoso. Porque se eu confundo isso, eu perco, né, esse tino da verdade. E aí tá. Esse que é o terceiro aqui e último ponto, que é que a gente precisa preservar a nossa verdade. E aí, para isso, a gente precisa ter um espaço reservado onde eu posso ser de verdade. Mesmo que minha vida social me peça essas relações políticas e que eu faça bom uso delas, faça bom uso da falsidade, como a gente nomeou aqui, eu preciso preservar um tempo, um espaço para ser de verdade. E aí você pode me dizer, porque, pô, deu o exemplo, né, de família. Quando a gente mora com família, nem sempre a gente consegue colocar a verdade na mesa, porque não cabe mesmo. Família você nem escolheu no primeiro momento, né? Então você não vai poder. Eu não posso chegar pro meu pai, por exemplo, que é pastor, e falar sobre tarô. Não cabe. Meu pai não pode chegar para mim, que sou todo esotérico, e ficar falando sobre a Bíblia, cuspindo ali, tipo, versículos. Não cabe. Então a gente precisa também, tipo, colocar isso em algum lugar. Enfim, é mais delicada essa relação. Relação de trabalho, da mesma maneira. Vocês estão ali a favor de uma negociação por conta de um trabalho, né, um acordo que produz no resultado do dinheiro, né, por consequência do resultado que vocês alcançam, e vocês estão ali a favor disso. Então não cabe também você insistir para aprofundar uma tal verdade. Agora tem outras relações, como por exemplo as relações afetivas, e aí você pode ter um pouco mais de critério com quem você vai se afeiçoar, um pouco mais de critério com quem você vai escolher passar o tempo. O que eu quero dizer é, nessas relações em que você não pode escolher, você precisa se adaptar, lidar com o nível de verdade que cabe ali. Mas você precisa tomar posse da tua capacidade, da sua habilidade, da sua responsabilidade de escolha. De novo, quando a gente está muito vitimado na vida ou muito inconsciente, eu esqueço que eu escolho. Eu esqueço, inclusive, que eu estou criando essa realidade. Eu esqueço que eu criei esse trabalho para mim, velho. É, é. Fui eu que escolhi isso aqui. Fui eu que escolhi esse trabalho. Fui eu, Sol, Thomas, Thomas, que criei Sol Crespo. Eu que escolhi estar aqui agora, às 9h45, fazendo uma live ao vivo no Instagram. Eu que escolhi que esse seja o meu trabalho, mentorar, atender, enfim, entendeu? E você também que escolheu, mano. Essa realidade que tu tá vivendo, seja lá onde você estiver me ouvindo agora, não fui eu que criei pra você. E nem foi Deus. Foi você fazendo uso daquilo que Deus te deu com a tua vida. Vamos lembrar, despertar, lembrar disso. Então vai caber só a mim e a você fazer um bom uso desse tempo presente para criar outra realidade que seja mais coerente quanto à verdade. Só que você não consegue fazer isso se você não parte da tua verdade. Então, se você se demora nessas relações externas e excessivamente superficiais, te falta a tua própria verdade. Se falta a tua própria verdade, como que tu vai colocar a verdade na vida? Como que tu vai colocar a verdade nas suas relações? Como você vai colocar a verdade no seu trabalho? Você não vai ter condições porque você não está nem conectado mais com a sua verdade. E aí a Laura ali em cima falou, né, sobre como as redes sociais influenciam nisso. De fato, gente, se a gente está muito tempo aqui, ó, ouvindo ruído do externo, ouvindo o canto da sereia, eu vou pulando de um canto para o outro, de um canto para o outro, de um canto para o outro. E qual é o momento que você para se ouvir? Não sou eu que vou te iluminar, né? Mas você pode pegar carona nesse discurso, nessa minha história e nessas palavras para preservar um tempo para que você possa se iluminar, para que você possa se ouvir e colocar as coisas no devido lugar dentro de você. É nesse sentido que eu trabalho aqui. Não quero ser a resposta para sua vida, mas eu quero te lembrar que você é a resposta para sua vida. Mas para isso você precisa preservar um tempo de qualidade com você. Então, voltando, se você não está conseguindo ter relações que te trazem verdade, primeiro se responsabilize por isso.
Foi você que cultivou a superficialidade na tua vida, no teu trabalho, no seu contexto, na sua realidade. Ok? Um ponto é esse. E o outro é você também que vai criar tal verdade que você deseja. Hoje meu trabalho é com verdade. Eu já trabalhei no shopping, vendendo, e não era com verdade. Pelo contrário. Era horrível aquele momento, por exemplo, que os vendedores entravam, tipo, eu quero o número 42. Aí eles pegavam um 40, uma calça 40, e ficava assim, ó, lixando a calça 40 pra ela crescer, ficar maior, tá ligado? E aí chegando lá, como mágica, a calça 40, servia. Mas eu precisei passar por isso, entende? Tipo, eu não gostava de fazer aquele trampo. Vários trampos eu não gostava. Enfim, eu pago o preço de hoje para conseguir fazer o trabalho que, né, que traga verdade. Não é fácil, não é romântico não, tá? Passo várias dificuldades, vários apertos que, né, tô sozinho aqui fazendo uma coisa, não é nada romântico. São escolhas, ok? Deixa eu ver aqui que tem mais coisas que vocês estão falando. Vamos lá. Estamos quase encerrando. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Estava precisando dessa conversa. Fernandes 001 disse: Pô, que bom que você entrou aqui. Você escolheu, é autor da sua história e não ator. Muito bom, Aya. Maíra disse: Toma-lhe fogo. E a Emily falou: Vi um vídeo ontem que falava que além de ser protagonista da tua vida, você tem que ser o diretor, que direciona. Achei uma ótima metáfora. Muito bom, né? Perfeito. A gente perde essa coisa do direcionar. Um olho no Jobs e outro aqui. Assistir de novo, captando cada detalhe. Sim, você pode também ouvir lá no Spotify. Cara, eu falei eu tô repetindo essa frase várias vezes, né? Alguns episódios atrás, um da carência, que foi muito bom. Eu falei, né, sobre a sua responsabilidade e a sua integridade. Eu tava dizendo isso contrapondo a ideia muito popular que a gente tem de responsabilidade afetiva, onde muitas vezes eu responsabilizo o outro, né, que eu tô me relacionando afetivamente, e aí eu coloco ele como responsável por cuidar de mim. Né? Responsabilidade afetiva muitas vezes é interpretado dessa maneira, quando a pessoa que está falando disso não está ocupando o centro da sua própria vida. Então eu coloco ali na conta do outro. E aí, não que o outro não tenha que ter responsabilidade afetiva também, mas o grande ponto é, o começo dessa história precisa ser eu me responsabilizando pela minha integridade, pela minha inteirice, né, nessas relações. E aí, gente, tem formas, né? Caso a sua relação social até agora, sua vida social, perdão, esteja cheia da falsidade, porque é o que cabe, você precisa preservar um espaço para que você se relacione com você. E aí eu preciso lembrar que na tua vida social tem que ter espaço para que você tenha interação com você. Estão entendendo? Nem toda a sua energia ser para interagir socialmente com o outro. Tem que preservar um espaço para você interagir socialmente com você. Se levar para tomar um açaí, se levar para ver o pôr do sol. E nesses processos, aí, enquanto você está se levando para um lugar e para o outro, você desfrutar da tua companhia. E aí, de forma prática, né, a gente tem ali o que eu sempre vou falar, né? A escrita, a meditação, a escuta de uma música. Ter um tempo de qualidade para que você esteja com você, mas para que você também consiga perceber como você se sente estando com você. Se eu tenho um date com alguém, por exemplo, depois eu fico repensando o date, não fico? O que foi bom, o que foi ruim, o que eu gostei ali, o que me marcou positivamente ou negativamente. E nos tempos que você passa com você, você precisa também olhar para trás para legitimar isso. Tipo, aquilo ali eu gostei. Em mim, nossa, eu errei naquilo. Eu errei, por que eu errei ali? Por que eu me senti estranho naquela situação? Por que eu me coloquei naquela situação? Sabe? É diferente de, por exemplo, você errar e você se culpar, se deslegitimar. Do tipo, sua burra, não era pra você ter feito assim, faz tudo errado. Do tipo, caraca, vacilei feio ali, hein? Por que eu vacilei? Aí você consegue aprender com esse erro. Então é necessário preservar sua verdade com você. Então, caso você esteja se sentindo excessivamente superficial, entende que, primeiro, ninguém vai poder mudar isso por você. Só você por você mesmo. E a forma de você fazer isso é começando por si. Não começa, tipo, exigindo verdade nas relações, que talvez a natureza, o que essas relações podem te oferecer é superficialidade. Seja no seu trabalho, seja na sua família, seja com os seus amigos, principalmente se forem amigos de rolê. E tem muita gente, mano, muitas vezes eu já confundi isso, tipo, amigos que, como eu convivia muito, e aí a gente partilhava do mesmo espaço, por exemplo, lá em Guaratiba, eu ia muito pro pôr do sol, pra fumar.
E aí o outro brother ia muito só pra fumar. Não necessariamente a gente, tipo, é grande amigo. Nós somos um encontro em torno dessa mesma coisa que a gente gosta muito. Enfim, se a sua vida social, ela não precisa, tá ligado? Você não precisa cobrar que ela se transforme numa vida profunda. Respeita, cara. Talvez esse encontro com esse meu brother vai ser superficial mesmo, vai ser sobre fumar e ver o pôr do sol. Enfim, é isso. Não preciso cobrar que isso seja super verdadeiro, porque às vezes não é da natureza da pessoa ser verdadeira tanto quanto você. Então preserve um espaço que você esteja com você, onde a sua verdade caiba. Que é isso, você precisa, se você não tiver um espaço para a sua verdade, você vai padecer. Você vai sofrer as consequências disso. E aí você vai se sentir perdida, você vai se sentir sem centro, você vai perder contato com a tua intuição, vai estar cheio de ruído, cheio de noia, e é quando vier os problemas, as dificuldades, porque virão todos os dias, você não vai ter essa sabedoria interna para te guiar. E aí você vai precisar o quê? De escape. E aí o escape é o quê? Dependência emocional, vou me relacionar com alguém, esperando que esse brother seja meu salvador, esperando receber carinho desse brother, porque eu já perdi a capacidade de me perceber e tocar na minha pele com amor, de me dar carinho. Então preciso do carinho do outro. E veja bem, o carinho do outro, gente, não tenho nada contra, inclusive uma delícia. Gosto muito. Mas se o carinho do outro tá na frente do meu para comigo mesmo, isso está em desequilíbrio. Porque é fato, o outro não tem o compromisso de morrer junto comigo e nem de viver junto comigo. Mas eu vivo todos os dias absolutamente comigo. E eu vou morrer junto comigo. Então eu sou a relação que precisa ser valorizada aqui num outro nível de qualidade de verdade. Ok? Vou beber um gole d'água. Falei muito, né, gente? Vou beber um gole d'água, vou ler vocês. Mas eu quero saber, né, para quem ainda não escreveu aí, como que vocês estão com isso que foi dito aqui até agora. Vamos lá. Deixa eu beber minha água enquanto vocês escrevem, ok? Ai, como habla. La bastura de cantaré. Hum, vamos lá. Emily falou aqui. Obrigado por relembrar disso, Sol. Morando com a família, tem é difícil ter momentos assim. Vou voltar a buscar mais esses momentos. Boa, é verdade. Morando junto, se você não se organizar, vai ser engolida por essa vida social aí. Bora lá, cadê as pessoas falando como é que foi? Estamos encerrando, minha filha. Estamos encerrando. E você tá aí sem participar? Ah, desculpa se eu bati perto do microfone. Bora lá, bora falando. Vamos lá, deixa eu ler aqui. Fernando disse, eu estou muito na autocobrança e voltando a entender que o mundo trata a gente da forma que nós mesmos nos tratamos. Magia nessa live. Que bom, Fernandes, que você está aqui. E sim, a autocobrança é um sintoma presente dessa desconexão, desse descentramento, né, da gente com a gente mesmo. A gente vai sempre estar sentindo e tendo que administrar ela. Inclusive, é um bom tema para fazer uma live sobre autocobrança. Falei sobre isso nos stories esses dias, porque a gente estava falando sobre energia masculina e feminina. A autocobrança é um excesso aí dessa energia masculina, né, e ela precisa ser reequilibrada. Falei bastante disso na turma da caverna. Faz tempo que eu não falo sobre isso. Tá aí, um bom tema de live, autocobrança. Ó, então estamos caminhando para o fim. Eu preciso saber dos verdadeiros como foi para vocês esse tempo aqui que a gente passou junto, ok? Ó, a Aya disse. Vamos lá, a Aya escreveu. Vou ler o da Aya enquanto você escreve o seu, ok? Você escreve aí como que foi para você. Dedinho, ó, dedinho na cara. Que muito abusado eu, né? Vamos lá, a Aya falou. Prioridade dos meus momentos sempre. Quando morava sozinha era bem mais fácil, sim, é bem mais fácil. Hoje em dia sinto a falta de ter momentos assim, com mais frequência, mas vou dando meus pulos por aqui. Sim, boa. Mas o bom é isso, né? Tipo, quando, por exemplo, quando a gente mora junto dentro de um relacionamento, a verdade está posta, né? Então, por mais que a gente não esteja só, quando a gente está acompanhado, a gente consegue estar acompanhado da verdade. Logo, tem um tempo de qualidade também. Entendeu o que eu tô dizendo? Pode ser um pouco complexo, né? Mas, tipo, quando eu morava junto, era uma pessoa que a gente tinha uma relação muito afiada, com muita verdade. Então, quando a gente estava junto, não era como se eu não estivesse comigo. Porque tinha espaço para eu estar comigo estando com o outro. Agora, quando eu morava com a minha família, por exemplo,
era outra complexidade. E aí, tipo, né, não dava pra eu falar sobre o que eu conseguiria falar, enfim, acho que vocês entenderam, né? Vamos lá, vou ler aqui a Emily. Tenho sentido bastante falta do meu meio social, mas também não estou buscando qualquer meio. Quero coisas com qualidade que valham a pena. Tenho pensado muito em quem e com quem compartilho minha energia. Importante. E antes mesmo, Emily, além de pensar com quem a gente, quais são os nossos critérios, né? É importante que a gente cuide dessa energia, porque no final das contas a gente vai continuar atraindo para a nossa realidade quem está dando match energético, né? Então a gente se encontra porque a gente está vibrando de alguma maneira algo que é coerente. Vocês estão hoje aqui nessa live porque tem alguma coisa aqui em comum entre nós. Então também é isso, ao mesmo tempo que eu penso nos meus critérios, eu preciso cumprir os meus critérios, né? Não só estar com eles aqui claro sobre o outro, mas também sobre mim. Bom, vamos encerrar essa live, tá certo? Esse episódio. Se você está me ouvindo aqui no YouTube, deixa seu like, deixa seu comentário também. Depois eu vou amar aqui saber como foi para você esse atravessamento. Se você estiver pelo Spotify, fica à vontade para me seguir também nas outras redes. Semana que vem teremos um novo episódio aqui. Vocês que estão vivo comigo, obrigado pelo tempo. Obrigado por esse cafezinho junto. Meu café aqui já até esfriou. A gente encerra normalmente com ouro, né? Se tiver alguém aí, ó, qual foi o ouro? O que é o ouro? Se tiver alguém aí, não, que vocês estão aqui. É alguém que não falou, isso que eu queria dizer. Mas vamos lá. Ouro é como que, cara, isso que eu tô saindo, é com isso que eu tô saindo. Isso aqui é o que me marcou, é com isso que eu tô levando comigo. Beleza? Vamos lá. O Fernandes disse: eu me afastei de todas as minhas amizades e hoje eu me percebi me isolando e perguntando se eu gostaria de ter uma amizade igual a minha. Foi aí que entrei na live. Uau! Interessante. Você tava nesse pensamento e foi aí que tu entrou. Muito bom, cara. É um pouco da autorresponsabilidade. Tem que ter autorresponsabilidade sem ser autodepreciativa também, né? No sentido assim, é legal você se perguntar se você gostaria de ter uma amizade igual a sua. Mas é cuidar, porque às vezes a gente entra nessa já, tipo, se colocando pra baixo, né? Mas aí a gente pode fazer uso dessa pergunta e da resposta principalmente para entender o que a gente pode modificar. Então, como que eu consigo ser um amigo melhor para cultivar amizades melhores, né? Gratidão só, um ótimo dia por aí. Entender, a Emily trouxe o ouro dela. Entender nossa energia, alimentar essa energia, ter momentos com você mesma. O ouro do ouro. Muito bom. Muito bom. Ouro é essa live todinha. Agradeço, achei um pouco preguiçoso esse comentário, Aya, mas eu vou guardar no meu coração, né? Ok. Laura, sou responsável pela minha realidade. Vou levar isso da live. Muito bom. Que bom que você vai levar isso. Muito forte, né? É muito forte. Gente, então estamos aqui com muito amor, encerramos. Muito obrigado pela presença de vocês. Na semana que vem a live vai ser na terça e não na quarta. A gente se encontra aqui ao vivo no Instagram de 99. Ótima quarta-feira, ótimo dia para vocês. Obrigado. Beijo. Ah, calma. Ouro é sempre reafirmar quais são os momentos que nutro minha própria companhia e tomar cuidado com as pessoas que se aproximam querendo algo somente no superficial. É. Toma cuidado com o tempo que você passa com essa pessoa. Pra você não confundir, tá certo? Do tipo, com ela é só superficial. Saiba disso. Tipo, não, com essa pessoa é só superficial. E aí se permita trocar com ela no superficial, mas com limite disso. Se você tá demorando demais com essa pessoa que é só no superficial, você começa a achar que é verdadeiro aquilo ali, que é profundo. E aí a conta não fecha no final. Ligado? Tem um benefício da superficialidade que precisa ser cultivado sim. Beijo, gente. Até.